quarto domingo da quaresma. E este quarto domingo da quaresma, ele tem um diferencial. Certamente os senhores perceberam nos meus paramentos, não é verdade? Esse domingo, no quarto domingo da quaresma, é o domingo em que a igreja chama de domingo letare. Letare significa alegra-te, ou domingo da alegria. É o momento em que nós, numa caminhada longa, reconhecemos tamanho amor de Deus por cada um de nós. E dessa forma, é impossível não ter um coração alegre. Não confunda alegria com vida fácil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confunda a alegria com a ausência de problema. Porque não é isso. Jesus era um homem profundamente feliz. E sofreu um tantão de coisa que nós sabemos. Então, nessa caminhada, a igreja nos permite esse momento. Ontem, na missa das crianças, e eu amo pregar para as crianças, porque é um desafio tremendo traduzir a liturgia para os pequeninos. E eu tentava explicar esse domingo da alegria, esse respiro que a igreja nos dá, e eu disse assim para elas: me permitam usar o exemplo, eu gosto muito de coisas simples, as coisas simples me ensinam. E eu dizia para elas assim: imagina quando a mamãe te convida para ir visitar alguém que mora muito longe. Mamãe pega pela mão e vai caminhando contigo pela estrada, e vai caminhando, só que está um sol muito forte, chega num momento que o que acontece? A gente vai ficar cansado, padre. Eu falei: é verdade. E aí nessa hora que a gente está cansado, o que a mamãe faz? Ela para para a gente descansar um bocadinho. Eu falei: exatamente, este é o domingo letare. Numa grande caminhada em que nós entramos lá no primeiro domingo da quaresma, no segundo domingo da quaresma, no terceiro, neste quarto domingo, a igreja, que é mãe e mestra, ela nos dá este refrigério, esta pausa. E eu dizia para os pequeninos ontem, onde nós fazemos assim. E aí eu disse para elas: e depois que a gente para um bocadinho na sombra, toma um pouquinho d'água, o que acontece? Ah, padre, a gente fica bem de novo e volta a caminhar. Eu disse: então a gente toma de novo a mão da mamãe e volta a caminhar. Exatamente esse é o domingo letare. É esse domingo da alegria. Quando numa caminhada onde o deserto parece que não tem fim, quando a gente entra no deserto da nossa história, e lá no primeiro domingo eu te convidei, junto a nosso Senhor, a entrar no deserto. Vocês se lembram disso? Eu dizia: só vai poder celebrar a Páscoa aqueles que tiverem a coragem de entrar no deserto com Jesus. Só vai ter coragem e só vai poder celebrar a Páscoa aqueles que convidarem o Senhor para entrarem no deserto da sua história. Só que é muito difícil caminhar no deserto, porque cansa, porque a temperatura é muito alta. Então este domingo que a igreja cuida nos detalhes. A igreja cuida nos detalhes. Por isso o rosa não é mais aquela cor fechada do roxo. Por isso a igreja se veste de rosa. E eu não sei se os senhores repararam no detalhe tão pequenino, mas tão importante, de que tem no presbitério hoje. Os senhores, não é a roupa mais do padre, não é o paramento do padre, mas tem um detalhe muito pequenino que faz toda a diferença, que no meio da secura do deserto, Deus faz brotar uma pequenina flor, que é o sinal da vida, que é o símbolo de que nós estamos no caminho certo. Deus cuida de nós com carinho. Então estas duas orquídeas, junto destes cactos, é o sinal do amor de Deus, do zelo carinhoso de Deus por cada um de nós. Como não ser feliz sendo amado pelo próprio Deus? Você já parou para se perguntar? Você já chegou a esse questionamento? Como eu não sou feliz se Deus, aquele mesmo Deus que está lá no Gênesis, que criou o céu, a terra, o mar, os pássaros, e tudo o que existe, este Deus me ama com um amor infinito.
Como não ser feliz? Por isso a igreja nos convida a viver esta alegria, independente das nossas dificuldades, independente das nossas lutas, independente de quão seco está o nosso deserto. Deus é capaz de fazer brotar uma bela flor no deserto da nossa história. Por isso a igreja se veste de rosa. Quando você percebe a igreja de rosa, a igreja está dizendo para nós, falta pouco. E ontem eu dizia ainda para os pequeninos, e faço questão de dizer para nós hoje também, eu dizia assim, quando a gente está caminhando e a gente já está cansado, quando a mamãe fala para nós assim, está chegando, o que acontece? Elas disseram assim para mim, padre, a gente fica com mais vontade e a gente começa a andar mais rápido porque a gente quer chegar logo. É exatamente isso que a igreja faz. A gente vem com um roxo, com um roxo, com um roxo, e aí você chega na missa e vê o padre de rosa ou rosáceo, é a cor correta, mas é rosa, na verdade. E aí você vê o padre de rosa, o teu coração já tem que se alegrar, porque você fala assim, meu Deus, está chegando, o caminho está acabando. Sabe aquela hora que você para e você fala assim, ó, é o gás final, é o pique, eu não vou desistir agora. Está perto do fim. Eu que domingo passado eu refiz com o Senhor os meus propósitos quaresmais, eu não vou desistir agora. Este, amada família, é o domingo Letare. É o domingo de reconhecer-se amado por Deus. E sendo amado por Deus, é impossível não ser feliz. É impossível não ter esta alegria no coração. Independente de como nossa vida se apresenta para nós. Às vezes a nossa vida dá tanta paulada em nós, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que vida complicada. Mas aí nessa hora você tem que falar assim, mas Deus me ama. Ponto. Deus me ama profundamente e não desiste de mim, Vocês perceberam hoje na liturgia da palavra? Aquele povo de Israel, o povo amado, o povo eleito de Deus, estava se perdendo. Mais uma vez o povo estava se perdendo. O povinho de cabeça dura, eu me vejo neles, sou eu vejo, eu falo, meu Deus, como eu tenho cabeça dura, quantas vezes eu fujo da presença do Senhor. Aquele povo estava se perdendo e por isso eles foram exilados na Babilônia. O imperador foi lá, tomou-os, o faraó e os levou, o imperador os levou para a Babilônia. Exatamente assim o pecado faz conosco. O pecado, ele tem o poder de nos exilar. Ele nos tira da presença do Senhor. Ele nos tira do convívio do Senhor. Mas por escolha nossa, não por escolha de Deus. Mas tão bonito, que Deus, vendo o retorno daquele povo para Ele, faz com que Ciro, o imperador, devolva toda a terra e ainda construa um templo para eles. Deus não desiste de nós, como Deus não desistiu daquele povo. Você precisa sair dessa liturgia hoje com essa frase no teu coração: Deus não desiste de mim. Mas é muito interessante que esse amor de Deus na primeira leitura é testemunhada na segunda leitura, que diz que pela graça e misericórdia, pelo Cristo, Deus foi capaz de nos salvar de uma vez por todas. Mas eu digo, amados, e assim chego no Evangelho e concluo essa partilha de hoje: todo amor gera testemunho. Não existe amor teórico. Se tem alguém te chamando na teoria, fuja, porque isso não é amor. Não existe amor teórico. Todo amor é prático. Deus amou tanto o mundo, está ali, Evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo que deu, isto é ação. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, todo amor gera testemunho, todo amor gera atitude. Não existe amor no papel, não existe amor de teoria. Todo amor é prático, porque ele se desenrola no dia a dia. Quer saber se você está amando? Veja quais são as suas atitudes em relação ao amado.
É simples. Quer saber se você está amando? Veja as suas atitudes em relação à pessoa que você diz amar. E aí você vai ver se o amor ele está só na teoria. Às vezes a gente diz, não é verdade? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A gente às vezes diz para o outro, eu amo tal pessoa. Mas será que esse amor está sendo traduzido em atitudes? Todo amor. Há uns 3, 4 meses atrás eu usei uma frase, e eu retomo essa frase: todo amor gera comprometimento. Vocês lembram dessa pregação? É bom o Espírito Santo suscitar no nosso coração essas lembranças. Todo amor gera comprometimento, e esse comprometimento é o testemunho. Vamos lá, assim eu vou concluir a homilia, e eu vou deixar você com um barulho enorme aí no seu coração, mas um barulho bom, um barulho que nos tira do nosso lugar, um barulho que nos tem coragem, que nos dá coragem de sair de onde nós estamos para mudar. Tem amado a Deus? Quais são as suas atitudes em relação a Ele? Simples assim. Como tem sido as suas atitudes em relação a Deus? Eu, o teu Padre, não tenho medo, já disse, eu tenho amado pouco a Deus. Não tenho medo de reconhecer isso. Na tua frente, diante da minha família, eu, o teu Padre, tenho amado pouco a Deus. As minhas atitudes precisam ser melhores em relação ao nosso amado. Que essa reflexão fique também no teu coração. Como você tem respondido a esse amor? Ele nos amou primeiro. Todo amor dado a Deus é resposta. Todo amor dado a Deus é resposta de um amor primeiro. Deus amou de tal forma ao mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê tenha vida e vida em abundância. Como você tem respondido a esse amor de Deus? Enfim, conclua aqui essa pregação, e que nesse momento de silêncio em que nós vamos fazer, que o Espírito Santo transforme, que o Espírito Santo te desinstale do teu lugar e tenha coragem de reconhecer. Se você tem amado pouco a Deus, tem coragem de dizer: Senhor, eu tenho te amado pouco, eu preciso te amar mais. Eu quero deixar de te amar só com as minhas palavras, mas eu quero te amar com a minha vida, com as minhas atitudes, Senhor. Peça ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, assim como o Senhor é capaz de fazer brotar vida no deserto, assim como o Senhor é capaz de revigorar as nossas forças, eu te peço, amado Espírito Santo, venha ensinar-me a amá-lo a cada dia mais, com a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu testemunho. Que eu corresponda e que eu responda, amado Senhor, a este amor primeiro, que o Senhor me amou com todas as forças, que o Senhor foi capaz de entregar o seu Filho Jesus para morrer por mim, por amor de mim, Senhor. O Senhor nunca desistiu de mim. Ajuda-me, Senhor, a amá-lo dessa forma, todos os dias, com a minha vida, com o meu caminhar, Senhor. Peça isso, meu irmão e minha irmã, ao Espírito Santo. Peça a Ele: vem, Espírito Santo, e tome conta do meu coração e da minha mente, para que eu consiga fazer essa reflexão. Como tem sido o meu amor por Ti?